Hope, sejam todos bem-vindos de volta, poder sentar. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Já nos alimentamos espiritualmente, já adoramos ao Senhor e agora vamos para a sua maravilhosa palavra. Antes vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, por esse privilégio de fazer parte do Teu corpo. Senhor, Tu tens nos abençoado maravilhosamente, ricamente. Então, nós declaramos o nosso amor a Ti, a nossa gratidão, Senhor. Continue, ó Deus, falando conosco, agora através da Tua palavra, Pai. Nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, o tema dessa noite é quando você atinge o seu limite. E o que Deus faz conosco, né? Quando atingimos o nosso limite. Quem pode levantar a mão e dizer que já não teve perto disso, né? De atingir o limite, ou se não já chegou no seu limite, né? E eu quero compartilhar com vocês, se você tiver com a sua Bíblia, abra em primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vamos ler aqui o texto para entender o que estava acontecendo e como este homem, ou por que este homem chegou ao seu limite. E nós não vamos falar de qualquer pessoa, nós vamos falar de um grande profeta. Nós vamos falar do profeta Elias, do qual eu sou o seu xará, né? Então, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 18. Eu acho sempre interessante que nós leiamos a palavra de Deus, uma boa parte dela, para você entender o que está acontecendo. Porque senão a pessoa não vai nem entender, né? Se alguém nunca leu esse texto, nunca vai entender, né? Por que o profeta chegou no seu limite. E será que eu não estou igual ao profeta Elias, no meu limite? E Deus não precisa falar comigo hoje? Então diz assim, ó, primeiro o versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois, sozinho, foi para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes, e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite.
Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Eu gosto quando desliga o ar-condicionado. Como eu gosto quando desliga. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da mão de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Veja, Elias, havia 4 pessoas muito importantes para o povo judeu. 4. As 4 mais importantes, vários eram importantes, mas vamos dizer as 4 pessoas mais importantes para o povo judeu. Primeiro, Abraão. Abraão é o pai do povo Israel, da onde veio a bênção, a aliança e a nação toda de Israel. A segunda pessoa mais importante era Moisés. Moisés é conhecido como grande legislador, pelo qual Deus deu as leis. A terceira pessoa mais importante, que você vai ver muito falar, até no Novo Testamento também, porque Abraão é falado do Novo Testamento. Jesus falou de Abraão, Jesus falou de Moisés, Jesus falou de Davi. Davi, a terceira pessoa mais importante de Israel. E a quarta pessoa mais importante, Elias. O maior profeta que já existiu. Depois dele, é claro que veio João Batista, né? Mas para o povo judeu, Elias era o maior dos profetas. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Você pode ver isso lá em Mateus 17. No Monte da Transfiguração, quando Jesus se resplandeceu em glória, apareceu 2 pessoas para falar com ele. Quem era? Moisés e Elias. Olha como essas pessoas eram importantes para o povo judeu e para Deus. Então aqui está um homem muito importante. E eu gosto do que o apóstolo Tiago fala desse homem importante que era Elias. E ele fala assim: Elias era um homem como nós. Olha, ser humano como nós. Mostrando que ele não era, né, como dizer hoje, um super crente. Hoje se falam de super crente, né?
O super crente não fica doente, o super crente não tem problema nenhum na vida, esse crente não fica com nenhum problema, não chora, não tem tristeza, não tem luta no casamento, não tem dificuldade. Aí o apóstolo fala assim, Tiago fala assim, Elias, o grande profeta, está na entrelinhas, tá? O grande profeta, aquele homem que nós admiramos demais, o maior de todos, era como nós. Olha só, porque ele sabia, né, das fraquezas do profeta Elias, das lutas que Elias enfrentou, como Elias chegou no seu limite e pediu a Deus, Deus, eu quero findar a minha vida, eu quero que o Senhor tire a minha vida agora. Olha só o que ele falou para Deus. Então lá o apóstolo Tiago fala assim, Elias, aquele grande homem, aquele homem que muitas pessoas tinham medo, aquele homem que orou e desceu fogo do céu, e aquele homem que orou e por 3 anos e meio não choveu, ele falou assim, ó, não vai chover. Esse homem chegou no seu limite. E às vezes as pessoas acham que elas são de ferro, né? Ou que elas não vão se abalar com nada, que não vai ter nenhum problema na vida, ou que... Como que nós podemos pensar isso? Deus sabe que você pode chegar no seu limite. Eu já cheguei no meu limite. Como pastor há 19 anos, eu cheguei no meu limite e eu entendi. E olha que eu sempre me achei corajoso. Mas teve hora que eu falei, Deus, eu não estou suportando. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou aqui me sentindo mal, eu... Como é que eu poderia pregar isso aqui se eu mesmo nunca vivi isso aí? Não sabia nem como funciona isso, como é que Deus trata quando nós chegamos no nosso limite. Então vamos lá, para você entender, eu vou rapidamente falar alguns anos do profeta Elias, para você falar assim, não, esse homem realmente não era qualquer homem. Ele era um homem de Deus. Mas você vai falar também, um homem de Deus também chega no seu limite. Um homem de Deus, uma mulher de Deus também chega no seu limite. Lá no começo, no capítulo, o que mais fala do profeta Elias, assim, a sua batalha, a sua luta, está entre o capítulo 17, 18 e 19. Então lá no capítulo 17, Deus chama Elias e fala para ele assim, olha, você precisa fazer isso para mim. Eu te chamei para ser profeta. Então Elias foi e se encontrou com Acabe. Acabe era um rei mau, um dos piores reis que tinha. E ele era rei da parte do norte. Israel foi dividido em 2 partes. Depois que Salomão morreu, foi dividido em 2 partes. Então a parte do norte e a parte do sul. E Elias era profeta na parte do norte. E Acabe era o rei. E Acabe casou com Jezabel, que os crentes costumam falar que Jezabel era prostituta, isso, que Jezabel não era prostituta coisa nenhuma, não? Se alguém falou isso para você, a roupa de Jezabel é prostituta. Não, Jezabel não era prostituta. Jezabel era filha de um rei sidônio, então era Sidônia, era uma mulher muito importante. O problema dela é que ela adorava outros deuses, e ela adorava, no povo dela, Baal. Então, quem era Baal, né? Para você entender. Baal era um deus que as pessoas falavam que era o cavaleiro das nuvens. Então, o que eles faziam? Como eles acreditavam nesse deus? Eles acreditavam que eles dependiam de Baal para que chovesse. Então, eles tinham que fazer sacrifícios a Baal, adorar a Baal para que caísse chuva e essa chuva abençoasse a plantação. Então ela vem de um lugar assim, e ela se casou com um judeu, com um hebreu, com um Acabe, e por fim Acabe se deixou levar pela sua mulher. Então ele tirou tudo que tinha sobre o nosso Deus e instituiu para Baal. Então Deus falou assim para Elias, agora você vai precisar lá enfrentar.
essa situação. O que eles estão fazendo, você precisa enfrentar isso aí. Então, Elias vai enfrentar Acabe e diz para Acabe assim: olha, vocês estão, na entrelinhas, né? Vocês estão adorando o Baal, né? Porque ele vai fazer chover. Eu estou falando que não vai chover por 3 anos e meio. Pensou? Então ele vai ele desafia Acabe e diz assim: ó, não choverá pelos próximos 3 anos e meio. Aí ele se retirou, porque ele sabia que o negócio ia ficar difícil para ele. Aí ele foi para uma região deserta, que tinha pouca água, porque ia ficar 3 anos e meio sem chover, pensa? Aí então, como que ele ia comer? Deus preparou os corvos para trazer carne para ele. Quando aquela região ficou ruim, Deus enviou ele para outra região. E ele foi sustentado por uma viúva. Aí o filho da viúva morreu. E ele foi questionado por ter trazido maldição para aquele lugar. Olha, aí ele foi e orou. O filho da viúva ressuscitou. Aí Deus ordena para ele que ele volte para Acabe. E ele foi se encontrar com Acabe, porque já tinha passado 3 anos e meio. E agora ele vai falar para Acabe: vai chover. E vai chover bastante. Então o que ele está querendo dizer? Quem governa todas as coisas, quem rege todas as coisas é Deus. E não há outro Deus além do nosso Deus. Não é Baal. Então ele volta e vai se encontrar e ele desafia Elias. Ele desafia Acabe. E ele fala para Acabe: olha, junta todos os seus profetas. Todos os profetas que você e sua mulher sustentam. Eles sustentavam 850 falsos profetas. 450 profetas de Baal. Mais 400 profetas de uma deusa Azira. Então, aquele povo, que antes era o povo de Deus, olha só, estavam sustentando 850 falsos profetas. E lá está Elias sozinho. E chega para Acabe e fala assim: olha, reúne todos os seus profetas e fazem ele orar, ou fazem eles clamarem aos seus deuses, para que o Deus de vocês se manifesta. É um desafio aqui. Elias está defendendo Deus. Não que Deus precise de defensor, mas Deus precisa de homens e mulheres nessa terra para que pregue a verdade. Deus precisa de homens e mulheres que realmente o adorem. Não que adorem falsos profetas, não que adorem falsos deuses, mas que o adorem em espírito e em verdade. E para quem faz isso, e para quem está nessa peleja como Elias estava, não é fácil. Então Acabe concordou e foram para o Monte Carmelo. 850 profetas lá, clamando por Baal, pela deusa, para que eles se manifestassem. E Elias esperando a vez dele. E passava do meio-dia e os deuses deles não se manifestavam. Aí então eles desistiram. Aí foi lá Elias e chamou todo o povo que podia e falou assim: agora prestem atenção, quem vocês vão seguir? Deus ou Baal? Espera um pouquinho. Aí Elias arrumou o altar e ele clamou a Deus, e Deus se manifestou e consumiu o holocausto e tudo que tinha lá. Aí o povo, juntamente com Elias, foi lá e matou a maioria desses falsos profetas. Matou mesmo, na espada. O povo matou porque viu que aqueles homens eram falsos. Os profetas de Acabe e Jezabel. Aí, então, Jezabel ficou sabendo. Foi o texto que nós lemos. Jezabel ficou sabendo o que Elias fez. E ela mandou um recado para ele: agora quem vai te matar sou eu. Você matou meus profetas, amanhã, a esta hora, você vai estar morto. Irmãos, como não pensar que um homem desse pode chegar ao seu limite? Depois de trabalhar incansavelmente para Deus, depois de enfrentar tanta luta, enfrentar tantas coisas, tanta dificuldade, se sentir sozinho, como que um homem desse não vai chegar no seu limite? E como nós, um cristão que trabalha na obra de Deus, porque Satanás também é incansável, querido. O diabo, Pedro fala que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, louco para destruir a nossa vida, destruir a nossa fé.
estará constantemente no nosso ouvido dizendo: você não vai suportar, Deus te abandonou, o que você está fazendo para Deus não vai dar em nada. Quantas vezes Ele está lá, irmãos, eu poderia te dar vários exemplos da minha vida aqui, mas isso não pode não edificar sua vida hoje. Mas eu poderia dar um monte de exemplo da minha vida, da minha família, o quanto nós trabalhamos já para o Senhor. A Hope é a terceira igreja que nós estamos ajudando a construir. A terceira. Nesses 30 anos não tem sido fácil, não é fácil. É muita luta, é muita dedicação, é muito oração, é muito pregação, é muito dinheiro que vai para construir uma igreja, um templo, para edificar também. E não é fácil, nós temos que abraçar a causa. Pregar o evangelho não é fácil, irmão. Servir ao Senhor não é fácil. E eu quero aqui com você mostrar aqui onde Elias ficou, como atingiu o limite de Elias e como Deus fez com ele. Pense o seguinte: Deus não esquece de nós. A pior coisa é achar que nós estamos esquecidos, que ninguém está se atentando para nós. Então, primeiro, eu quero colocar aqui para você. Você vai ver que é surpreendente. Nós lemos o texto, você só vai recordar o que eu li. É surpreendente ver como Deus responde a Elias. Pensa, muitas vezes tem orações que Deus não ouve nossa. Sabia? E Ele ouve, talvez Ele não faça nada para o nosso próprio bem. E se Elias orou e falou assim: Deus, eu estou cansado, não suporto mais, tira a minha vida. Pensou? E se Deus fala: tá bom, acabou sua vida aqui? Deus poderia falar para ele isso, não poderia? Acabou, você quer morrer agora? Ah, já? Nesse momento? Está desesperado? Está sofrendo? Quer acabar com sua vida agora? Eu vou pôr fim na sua vida então. Essa é uma oração que Deus ouviu e não fez nada por ela. Então tome cuidado com a oração que você vai fazer. Porque tem oração que Deus pode até ouvir, mas Ele não vai fazer nada. E uma oração dessa Deus não vai fazer. De jeito nenhum. Deus não quer que nenhum de nós vá lá e peça para Ele que tira a minha vida porque eu estou cansado, estou desanimado, estou sucumbindo aos problemas. Essa oração Deus não vai fazer não. Não vai fazer para nós não. E é tão interessante, Eu nem ia parar nesse ponto, mas eu vou parar aqui um minutinho. É tão interessante que Elias pediu a morte. Eu não aguento mais. Estou no meu limite, Chegou aqui, Quem nunca falou isso aí, Estou aqui. Se cair uma gota, eu vou surtar. Quem nunca chegou nesse ponto, E Elias pediu a morte, queridos. E Deus falou, nem falou nada, Mas Deus... E Elias é uma das únicas pessoas, ou pelo que a Bíblia fala, é o único que foi arrebatado. Ele não viu a morte. O homem que queria sentir a morte, eu quero parar de respirar. Ele foi arrebatado. Isso que vai acontecer com os crentes, irmãos. Quando Jesus voltar, os crentes que estiverem vivos vão ser levados assim, vão ser raptados da terra aqui, Aleluia. Glória a Deus. Então está difícil, está no seu limite, Deus tem uma solução para você. Elias estava, primeiro, fisicamente cansado. Não tinha cavalo, não tinha camelo, não tinha um burrinho, não tinha nada para Elias. Era dias, se contava a caminhada em dias. Um dia de caminhada, pensou? E o homem estava para lá e para cá, trabalhando. Elias se cansou quando ele estava lá no Monte Carmelo, sozinho, enfrentando 850 falsos profetas. Você consegue imaginar isso, não? Uma multidão lá,
E Elias aqui sozinho. Que coragem, né? Ele cansou. Os desafios foram gigantes. Ele cansou fisicamente. E Deus sabe que nós cansamos fisicamente. Deus sabe que nós precisamos de descanso. Amém, queridos? Amém. No meu tempo lá de pastorado, na igreja lá, eu nunca gostei muito de colocar esses eventos de sábado, muita coisa de sábado. O pessoal, porque sábado tem que fazer isso no outro sábado. Primeiro sábado era jovens, na nossa igreja não, né? Mas as igrejas é jovens, mulheres, homens, não sei o quê. Todo sábado um dia eu falei assim, quando eu assumi a igreja, eu falei, não tem mais isso aqui. As pessoas precisam passear, precisam estar com a sua família. Precisam ir viajar, precisam descansar, precisam pegar as crianças e ir passear, porque nós trabalhamos, eu trabalhava, né? Nós trabalhamos a semana inteira que nem louco, todo mundo tem responsabilidade, e você quer colocar culto de segunda a segunda nas igrejas? As igrejas têm culto de segunda a segunda, todo dia tem culto, depois a pessoa fala, estou cansado, e cansa mesmo, e Deus não quer isso de nós não. Essa loucura aí. Nós temos que ser cristão a qualquer momento, a qualquer hora. Nós temos que estar em espírito de oração a todo momento. Um dia eu estava falando com o Felipe, né, sobre estar em espírito de oração a todo momento. Eu falei, pensa comigo, Felipe, você vai sair da sua casa agora, você vai chamar o Uber, porque você precisa ir para o aeroporto, que você tem uma reunião daqui 2, 3 dias lá num lugar do Brasil ou nos Estados Unidos, não sei. Então já vai vivendo assim. É claro que você tem compromisso lá, mas pense, Deus abençoa essa pessoa que vai vir, chegou o Uber, Deus abençoa o nosso caminho até o aeroporto, Deus abençoe a nossa viagem, Senhor abençoa as pessoas que vão me encontrar lá nos Estados Unidos para a reunião, Senhor abençoa os nossos negócios. É assim. E essa vida já cansa. Agora imagina você ter culto todo dia, segunda isso, terça aquilo. Que isso? Nós temos limites, queridos. E Elias chegou no seu limite. E Deus então fornece o alimento e o descanso que ele precisava. Deus foi tolerante com ele. Ele encontrou um lugar, deitou lá e dormiu, né? Então ele se deitou debaixo de uma giesta e dormiu. Enquanto ele dormia, Deus preparou alimento para ele. Porque Deus se preocupa com a nossa saúde física. Olha só, enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta e come. Elias olhou ao redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Quem que fez isso para ele? Ele estava cansado e Deus sabia que ele estava cansado. Ele precisava dormir e Deus sabia que ele precisava dormir. Queridos, Deus não pede de nós mais do que nós aguentamos. Deus não pede de mim mais do que eu suporto. E Ele sabe que se eu chegar no limite, Ele vai falar assim, senta aqui, Elias, se alimenta melhor, faz uma caminhada para deixar o corpo mais, né? Tira aí uns dias para você descansar, cuidado, procure um médico, faça os exames, faça a prevenção de saúde, porque Deus cuida de nós, queridos. Porque Deus está preocupado com a nossa saúde física. E a Bíblia diz que então Deus foi lá e levou, e ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Olha como Deus não pode ficar aí dormindo mais um pouquinho. Nós não somos Deus, queridos. Aí depois o anjo foi lá novamente e falou assim, come porque a sua caminhada vai ser longa. Você tem muito para caminhar. Então Elias estava fisicamente cansado. Então, cuide do seu corpo, querido. Tem limite esse corpo aqui, viu? Eu estava falando para os irmãos ali fora, eu estava na chácara essa semana, fui pegar uns sacos de terra lá do porta-malas do carro. Estou com as costas até agora doendo. Você vai ficando velho, né? Né? O corpo já não é mais o mesmo, né? Então, pegar 5 sacos de terra lá no porta-malas do carro assim, ó. Estou aqui com as costas. Tem limite. Se eu fosse pegar mais um agora, acho que eu não aguento. Eu preciso descansar. Talvez tomar um remedinho aí para, né?
melhorar a lombar aqui, sei lá se é isso mesmo, para depois voltar, porque nós temos limites, queridos. Segundo, Elias estava emocionalmente deprimido. Isso aqui acontece demais, né? Emocionalmente deprimido. E como é que Deus muda, né? Quando o homem está emocionalmente deprimido. Sabe o que é bom também quando nós estamos deprimidos, querido? É ouvir louvor, né? Quantas vezes eu cheguei na igreja deprimido? Eu não sei se você já chegou alguma vez. Eu já cheguei. E preguei pela misericórdia de Deus, porque tinha que pregar mesmo. Aí, mas você vai na igreja, você começa a ouvir o louvor, começa a sentir a presença de Deus, e aquele mal-estar, aquela depressão começa a ir embora, e você levanta a mão e começa a adorar a Deus, e você chora. Ah, queridos, como Deus cuida de nós, hein? Como é bom adorar a Deus, né? Como é bom sentir a presença de Deus. Mas não tinha ninguém lá tocando, cantando para Elias. Nós chegamos aqui, né? Olha que louvor maravilhoso. Adorar a Deus, sentir a presença de Deus, sim, seu espírito ali, ó, receber aquela unção maravilhosa, você se fortalece. Mas o que aconteceu, né? Deus permite que Elias sinta a sua presença. Quando nós estamos deprimidos, escute uma música, um louvor, uma música não, um louvor. Pega a palavra de Deus, sente lá, quando você estiver deprimido, abra a Bíblia, fala, vou ler aqui uma palavra do Senhor Jesus, vou ler um salmo. O salmo é muito bom para isso, né? Quando você estiver deprimido, aí Deus vai se manifestar a você. E olha o que Deus diz, né? Ele estava emocionalmente deprimido. Isso tem acontecido muito, viu? No meio cristão. Depois do terremoto, houve fogo. Não é isso? Mas o Senhor não estava no fogo. Porque Elias estava acostumado com isso, né? Elias estava acostumado com fogo, com barulho. Correria, a vida correria. Aí ele vai. Mas aí, depois de tudo, a Bíblia diz que ele estava à porta da caverna. Onde foi parar? Numa caverna. Aí ele ouviu uma voz mansa e suave. Era Deus. Deus não estava no fogo, no terremoto, no vendaval, porque Elias estava acostumado. Elias não parava para ouvir a voz de Deus um minuto ali no silêncio. Mas ele estava na caverna sozinho. Aí chegou uma voz mansa e suave e falou com Elias. Aí ele viu que Deus também está nas coisas simples. Deus fala suavemente. Deus não precisa que eu venha aqui e só fique gritando para você. Deus não precisa se revelar em você só fazendo um milagre. Deus se revela falando lá no seu coração, no íntimo do seu coração. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias se interagiu com Deus de novo. Terceiro, Elias estava espiritualmente fraco. Que coisa, né? Espiritualmente fraco. Eu vejo aquelas pessoas que falam... agora tem pessoas, né? Esse dia, ouvindo de uma pessoa que está afastada da igreja, ela se convenceu que ela não precisa mais frequentar a igreja. Que situação difícil, né? Mas eu sei que essa pessoa está no seu limite. Eu, né, como amigo, né, nós temos que respeitar. Deixa a pessoa e fala, pessoal, estou aqui, se precisar de ajuda, estou orando por você, vou orar por você. Mas eu sei que a pessoa chega no seu limite, e a pessoa se convenceu, porque ela está fraca espiritualmente, ela se convenceu que ela não precisa ir na igreja. Se ela precisar ouvir uma pregação, ela vai lá no YouTube e coloca lá e ela ouve. Ela não precisa de um pastor para ajudá-la, para orientá-la. Ela não precisa da comunhão. Ela não precisa da ceia que nós tomamos aqui. Olha que ponto que a pessoa chega. A pessoa está espiritualmente fragilizada. Assim estava Elias.
Elias estava assim, espiritualmente fragilizado, o homem que orava e descia fogo do céu. E agora está fraco espiritualmente. Acho que ele não conseguia nem fazer uma oração. Veja onde chega o nosso limite, querido. Veja onde o crente pode chegar. E se alguém falar para você assim, depressão, se a pessoa está em depressão é pecado, fala para você, mas e o profeta Elias? Como é que nós fazemos com ele? A depressão é simplesmente um problema, um monte de problema junto. Um monte de problema junto. Que chegou e a pessoa não soube lidar com isso e atingiu várias áreas da vida dela. Aqui, atingiu a parte física, ele estava cansado, atingiu a parte emocional, atingiu a parte espiritual. Eu conversei com uma psiquiatra cristã, irmã em Cristo, e eu sentei numa mesa com ela num evento que nós estávamos, falei assim para ela, irmã, me fala uma coisa, como é que eu penso na relação depressão e cristão? E ela me explicou, e eu fiquei muito feliz que uma pessoa cristã, psiquiatra, me explicou realmente como cristão deve lidar com a sua fé e com a sua saúde mental. É saúde, é problema de saúde, não é problema de loucura, não é falta de fé. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu também não entendia, viu? Eu era meio radical, então... Mas você vai aprendendo. E nós temos que ser humildes para dizer assim, não, eu estava errado. E quando eu cheguei no meu limite, eu fui procurar o médico. E falei, doutor, eu não estou legal. Se o profeta Elias, aquele a quem meu pai inspirou para dar meu nome, que meu pai falou assim, Deus, o nome de Elias por causa do profeta Elias. Aquele homem que meu pai se inspirou para dar o meu nome, se esse homem chegou ao ponto de falar, Deus, tira minha vida, eu não aguento dar mais um passo aqui, estão querendo me matar, estou com medo, estou desesperado, estou cansado, estou desanimado, tira minha vida. Isso Deus não faz. Mas Deus restaura. Deus nos tira daquela situação insuportável, aquela situação de fraqueza. Então Deus, como é que Deus fez com Elias, que ele estava espiritualmente fraco? Deus encoraja Elias a seguir novamente. É aqui, querido, e eu quero te encorajar a continuar. Quando o desânimo vir, você fala assim, não, desânimo. Quando a fraqueza chegar, você fala assim, não, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou prestar atenção no que Deus está fazendo, no que Deus está falando, porque Ele vai me tirar dessa situação. Então o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegará, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú para ser rei de Israel, unja Eliseu para substituir você como profeta. Não tinha acabado o trabalho dele, e ele queria parar, ele queria desistir porque estava cansado, estava no limite, mas Deus falou assim, não, eu vou restaurar você, porque tem muita coisa para você fazer. Você quer parar por aqui, você quer que eu coloque fim na sua vida, mas eu tenho muita coisa para você fazer. Aleluia. Você ainda vai ungir 3 pessoas ainda, olha, 2 reis e um profeta. E talvez você está aí dizendo, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, eu não tenho mais nada para fazer, Deus não tem mais nada para me fazer. Deus pode te surpreender, hein? E surpreende geralmente. Eu estou desanimado, eu não consigo fazer mais nada, eu não quero nem ser mais voluntário nas igrejas, não quero mais trabalhar. Olha, não fala isso para Deus. Não fala mais isso. E por último, Elias estava socialmente isolado, numa caverna. Olha que ponto chega, né? Qual é
quando as pessoas geralmente ficam em depressão, geralmente as pessoas, elas tomam o partido de se isolar. Geralmente os sinais são assim, né? A pessoa não quer mais a companhia de ninguém, a pessoa se tranca naquilo que ela está fazendo, a pessoa vai para o quarto, geralmente se fecha, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, não quer falar com os amigos, sempre negativa. Eu lembro de um amigo nosso na fábrica, na empresa, na General Motors, e aquele homem, a gente percebia que ele estava estranho. Um homem, pai de família, 2 filhos, esposa, mora em lugar bom, né? Tem uma vida boa. E a gente percebeu que ele estava estranho. Aí um dia o gerente reuniu todo mundo e falou assim: fulano está afastado e ele vai demorar um tempo para voltar porque ele está com depressão, assim, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo com ele. E nós tínhamos um lugar de reunião, né, igual aqui, que ele chamava de auditório, e o diretor contou para nós o que estava acontecendo com ele, assim, no sentido do problema só, né, não detalhes, né, para quando a gente sentisse falta dele, ele falava: aconteceu, né, e quando ele voltasse, nós respeitássemos o limite do cara, porque nós não sabíamos como ele ia voltar. Ele já estava estranho. Então esse cara ficou afastado um tempão, queridos, por causa da depressão. Um profissional excelente. E quando ele voltou, olha que coisa, a primeira coisa que ele foi, o gerente nos contou depois, ele foi na sala do gerente e falou assim: me manda embora. É triste, né, quando a pessoa chega no seu limite, né? Me manda embora. Eu vou sumir, eu não quero mais saber. Eu falei: meu Deus, olha. O gerente falou assim para ele assim: eu não vou te mandar embora. Eu não preciso te mandar embora. Você é um excelente profissional. Eu não vou te mandar embora. Todo mês ele ia na mesa do cara e falava assim: manda embora. O cara falou assim: eu não vou te mandar embora. Eu sou teu amigo. Aí quando chegou um pacote na GM, 2018, ele foi o primeiro. Você tem que mandar quando chega um pacote lá, demissão do PDV que fala, né? Você tem que entrar no seu e-mail e mandar um e-mail para o seu gerente dizendo: olha, eu quero que coloque o meu nome aí. Aí o cara não podia fazer mais nada, né? Foi o primeiro. Porque quando as pessoas estão nessa situação, no seu limite, a gente não sabe o que a pessoa pode fazer. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida do seu cansaço físico. Deus cuida das suas emoções, da sua vida espiritual. E por fim, Elias está isolado numa caverna. E qual a reclamação dele? Eu estou sozinho. Mataram alguns dos seus profetas, eu fiquei só, não existe mais. E geralmente isso acontece conosco, que nós falamos assim: não tem mais crente fiel. Não tem mais crente mesmo, né? Tudo enrolado. Os pastores estão tudo... Né? Não existe mais pastor fiel, não existe mais pastor homem de Deus, não existe mais mulher de Deus, eu estou sozinho, esse mundo está um caos, e isso, aquilo e tal, né? Ela tentando arrumar uma justificativa, né? Para Deus. Estou sozinho. Só eu que sofro. Ninguém lembra de mim. Então ele se isola. Qual foi a resposta de Deus para ele? Como Deus cuidou dele? Deus falou para ele assim: preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O que Deus está querendo dizer? Você não está sozinho. Você tem irmãos que você pode confiar, sim. Tem crente fiel nesse mundo, sim. Tem pastor fiel, sim, nesse mundo. Eu fui pastor lá durante 18 anos. Nesses 18 anos, 2 anos somente eu era aposentado. Dos outros 16 eu trabalhava. Eu não tinha salário de igreja. Porque eu trabalhava, não achava justo ter salário de igreja. Se eu trabalhava, tinha um bom salário. Então eu posso falar por mim: tem pastores fiéis, sim. Tem homens que honram a igreja, as pessoas.
Tem crente que é fiel sim. Ah, não vou ser mais dizimista porque ninguém é dizimista. Não. A maioria dos crentes são fiéis a Deus. Sabe o que chama isso aqui, ó? Na teologia se chama remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre teve e sempre vai ter os crentes fiéis. Então, Elias, pode levantar daí. Pode sair da caverna agora que você já se alimentou, já falei com você. Você já ouviu minhas ordens, se levante e vamos trabalhar novamente. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a vida é uma grande batalha. Quero encerrar aqui. A vida é uma grande batalha, principalmente para aqueles que andam com Jesus. E Jesus não enganou ninguém, viu? Ah, vai ser tudo fácil, vai dar tudo certo, vocês vão ser tudo rico, todo mundo vai ter bom emprego, todo mundo vai ter bom salário, seus filhos vão ser perfeitos, não vai dar problema nenhum, você vai ter tudo o que você quer na sua vida. Não existiu pessoa mais sincera do que Jesus. E ele falou assim: no mundo vocês vão sofrer, vocês vão ter aflições. Aflições é uma palavra no grego tiplis. É como se você sofresse aperto. É tiplis, alguma coisa assim. É como se você sofresse aperto no corpo. Alguém pegasse você assim, ó, apertasse você lá ao ponto de você falar: eu não aguento mais. Jesus está falando: vocês vão sofrer. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ser apertados nesse mundo. Vocês podem, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus também disse para nós encerrarmos, porque aí eu quero fazer oração por você. Até o Weber já falou o versículo aqui. Jesus falou assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não suporto mais. Está além das minhas capacidades. E eu vos darei descanso, alívio. Há alguém aqui nessa noite que está se sentindo assim? No limite? Eu quero orar por você. Alguém? Vamos ficar em pé para orarmos? Não tenha vergonha nem de pensar nisso, né? Se eu ficar desse jeito, Deus não está comigo. Se eu me sentir assim, o Espírito Santo não está comigo. Será que o Espírito Santo estava com Elias? O maior profeta de Israel? O homem que pediu a morte, e Deus falou: não, você é o homem que não vai sentir a morte. Olha que Deus maravilhoso é esse, queridos. Você quer a morte? Eu vou te levar vivo para o céu. Que maravilha. Se essa palavra falou com você, levanta a sua mão, uma das suas mãos. Se ela falou com você, se não falou, fica tranquilo. Mas se ela falou com você, levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. E eu oro nesse momento, Pai, assim como o Senhor restaurou Elias, o grande profeta Elias, na sua luta, no seu limite, eu oro para que o Senhor restaure nessa noite, por meio dessa palavra, todos aqueles que estão cansados, deprimidos, se sentindo sozinhos, aqueles que estão emocionalmente abalados, espiritualmente fracos, que o Senhor nessa noite, Pai, restaure o Teu filho, levante ele novamente, levante ela novamente, Senhor, para que ele possa continuar caminhando e fazendo a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Amém?